Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos aqui mais uma vez no Palavra Encarnada. Vejam, hoje o Evangelho fala sobre um sentimento muito humano de Jesus, mas que também é muito divino. Jesus se apresenta irado. A ira, o zelo, ela consome o coração de Deus. Mas para entendermos bem a passagem de hoje, vamos rezar clamando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo como já era tarde, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém dizer a esta montanha, levanta-te e atira-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isto vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai, que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma narrativa, uma história linear, com vários ensinamentos diferentes, né? Muito interessante. Primeiro, queria focar sobre a questão da figueira, né? Jesus passando, pede de comer a uma figueira e ela não dá frutos, porque não era o tempo dela. Sobre um olhar meramente humano, a gente compreende o quê? Como pode Jesus querer que a figueira se dobre a ele? O tempo dela. Isso mostra que o verdadeiro tempo das coisas não é o tempo humano, não é o tempo biológico, por exemplo, da colheita. Para Jesus, o que mais importa é o tempo dele, o tempo de Deus. E Jesus quer aquele fruto, mas não encontra. Isso é o símbolo, meu irmão, minha irmã, de uma alma cheia de delicadezas. Quantas vezes na nossa caminhada nós queremos dar o ritmo da nossa oração, do nosso serviço, dos frutos que vamos dar? Jesus talvez olhe para nós e não encontre frutos. E a esterilidade consome a nossa alma, porque não damos frutos. Vocês entendem? Ah não, mas eu tenho que rezar desse jeito, do meu modo, se eu não acordar cedo, se eu não fizer desse jeito. Não, meu irmão, minha irmã, sinto dizer, mas o nosso período de vida, o nosso cronos, a cronologia, o tempo, é rendido a Deus, e não é Deus que é rendido ao tempo. Lembro quando eu era adolescente, né, ia para a faculdade, a primeira coisa que eu acordava e pensava não era quantas aulas eu tinha. E no começo, em engenharia mecânica, às vezes tinha 8 horas de aula, né? 4 de manhã e 4 à tarde. Não, minha preocupação primeiro não era essa, era que horas eu vou à missa. Isso era o mais importante para mim, você entende? Então,
E eu me dobrava todo para fazer dar certo. Aquela Santa Missa. Às vezes saía da aula 11h50, 11h40, pegava um ônibus e ia correndo para chegar na missa às 12 horas. Não almoçava para poder voltar a tempo para poder seguir da aula. Ou almoçava qualquer coisa no caminho. Por quê? Porque é Deus quem rege o meu tempo, não é eu que delimito as coisas de Deus. Então, o ensinamento da figueira é esse. Dar fruto sempre. E é interessante isso também porque a árvore, né? A árvore da fruta, ela não se preocupa onde o fruto vai ser usado. Às vezes o cristão, ele também tem essa tentação de não ser humilde, de não ter a humildade das plantas, no sentido de, não, eu só quero dar fruto se for no retiro, se for no despertar. Eu só quero dar frutos se for que todo mundo veja. Meu irmão, minha irmã, serviço não é ser visto. Vocês entendem? Então, vejam, dar frutos independente de onde esses frutos vão ser usados. Quantos frutos das árvores caem e apodrecem e só servem de adubo para os outros? Quiçá, meus irmãos, que nossos frutos também só caiam por terra e sirvam de adubo para os outros. Que nós sintamos a esterilidade dos frutos, aparentemente, porque aquele fruto dá nova vida, porque ele morreu. Você entende? A gente sente no nosso interior que ele foi estéril, que a gente perdeu tempo, que a gente se desgastou às vezes em vão, mas aquele fruto dele fez o seu serviço, fez o seu trabalho. Dá fruto sempre, para que quando Jesus vier ao nosso encontro, nós tenhamos essa grande graça de dar frutos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, que minha vida e que a tua vida não seja estéril. Não seja estéril de modo algum. Que, como a Santíssima Virgem Maria, que não deu frutos numa medida humana, a sua fecundidade foi espiritual, porque gerou o Filho de Deus pela força do Espírito Santo e continua a gerar os filhos da igreja. Vejam. E aí, quando os discípulos veem isso, né? Isso que aconteceu, Jesus aproveita o ensejo de um milagre, ou seja, a sequidão daquela árvore porque não deu frutos, que é o símbolo daquela alma que não quer dar frutos, que quer dar frutos do seu jeito, ela vai secando, ela vai ficando estéril, ela vai ficando dura. Aí Jesus aproveita esse milagre para dizer sobre a fé. Me lembro muito bem do Monsenhor Jonas, né, que ele diz, olha, se você reza pedindo chuva, você já confia tanto que a chuva vai cair que você já sai de casa com o guarda-chuva, mesmo que o sol esteja atuando. Interessante, né? Rezar com fé, pedir com fé. Claro que aqui não é um passe de mágica, não é? Jesus ele não é um bruxo, ele não é um mágico, né? É a confiança filial em Deus, de que Ele fará a sua vontade. Então, tudo aquilo que pedirdes na oração, acreditais que já o recebestes. Pedimos, por exemplo, o dom da castidade, mas já acreditamos que recebemos, já vivemos conforme ela. Pedimos a Deus o dom da fidelidade, o dom da prosperidade, mas já contribuímos, já retribuímos isso no nosso ser feliz. Vocês entendem? Eu peço a Deus que minha mãe, que meu pai mude, mas eu já começo a agir com ele, como se ele já tivesse mudado, ou minhas atitudes são do homem velho. Vocês entendem? Então, a força da oração nos coloca exatamente nessa dinâmica interior de viver da esperança de que aquilo já aconteceu, pelo dom da fé. Num sentido mais profundo da palavra, nós poderíamos dizer então que a oração também nos coloca na perspectiva da vida eterna, no sentido que quando eu rezo, em suma, o final da minha vida é a eternidade. Essa é a minha vocação final. E eu já vivo como um homem ressuscitado, como uma mulher ressuscitada, ou ainda vivo como um homem velho, abandonado ao peso do seu próprio pecado, carregado de vícios, porque não sou capaz de abandonar o homem velho, de deixar morrer aquela figueira que não dá frutos, para permitir que uma outra árvore, um homem novo, nasça. E o terceiro ensinamento que nós vemos no Evangelho é esse zelo e essa ira de Jesus. Quando a gente começa a ler no Evangelho, Jesus briga com a figueira, depois briga com os homens lá no templo, né? Parece que ele estava com raiva, né? Mas veja, e às vezes a gente tem essa sensação de que a raiva é algo ruim. E a gente é muito sensível, muito cheio de mimimi, muito cheio de coisa, né? Veja, a raiva ela é ruim quando o objeto dela é ruim. Quantas vezes a gente fica com raiva por nossa vaidade, porque nós somos feridos na nossa autossuficiência, na nossa autoimagem, mas quando é uma coisa séria, se a gente vê, por exemplo, uma pessoa maltratando um idoso,
Ou mais concretamente, será que a gente se ira quando a gente vê o irmão de rua abandonado? A gente vai ao encontro dele e defende ele? Veja, isso é um ponto para nós meditarmos. Será que os nossos sentimentos também são convertidos numa reta escala de valores? Tende em vós, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e seguintes, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus também sentiu raiva porque no templo não se era amado e respeitado. Muitas vezes também nós não temos o devido amor, o devido respeito pela Santíssima Eucaristia. Passamos em frente às igrejas indiferentes, não temos vergonha de fazer o sinal da cruz, não nos ajoelhamos. Meu irmão, minha irmã, ficamos dentro da igreja conversando. Então esse sentimento de piedade, ele é corrompido dentro do nosso coração por uma falsa, como é que eu posso dizer, respeito humano, de querer conversar, de querer fazer brincadeira. Calma, templo de Deus, casa de Deus, faz parte desse respeito que o próprio Jesus quis. Então, interessante isso, minha casa será chamada casa de oração. Ter a raiva também pelos motivos certos, ter uma escala de valor adequado à realidade do céu e da vida eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir que Deus aumente em nós o dom do amor, o dom da fidelidade, pedir que Ele nos dê uma reta escala de valores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.